Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Hoje a gente teve aula aí de História e de Educação em Direitos Humanos. Em Educação em Direitos Humanos, a gente conheceu um projeto aí, que é o ID Jovem, que é um projeto, então, organizado pelo governo federal, para que ele disponibilize, então, vagas em artístico-cultural, esportes e também em transporte coletivo, para que as pessoas, então, possam se deslocar. Então, são atividades e recursos gratuitos, ou então, com uma determinada quantidade gratuita, e é um benefício bastante interessante. Então, aí na primeira questão, pergunta o que é o ID Jovem, né? Então, é um documento que permite acesso ao benefício de meia entrada em eventos, desconto ou gratuidade em transporte intermunicipal. Com a idade das pessoas que podem ter acesso a isso, de 15 a 29 anos. Quem é o público que pode ter acesso? Aquelas pessoas que têm até um salário mínimo. Então, por exemplo, eu tenho 16 anos. Tenho interesse, então, em ter um benefício que me dê acesso ao cinema, por exemplo, de forma gratuita, ou então que dê um desconto. Eu posso? Tenho que ver. Minha mãe ganha quanto? Minha mãe ganha até um salário mínimo. Então, eu vou ter direito a esse serviço, tá certo? Então, se vocês têm irmãos entre essa idade, já fala para eles, então, para ir no CRAS, para fazer o cadastro do ID Jovem, tá certo? Aqui são perguntas pessoais, se vocês acham que esse serviço ele favorece o acesso à cultura. Acredito que grande parte de vocês disseram que sim, pois a gente sabe que quanto mais acesso à cultura, mais acesso a esse tipo de serviço, a gente tem, então, um entendimento melhor sobre as coisas, tá certo? Então, e aqui pergunta se vocês pretendem ter esse acesso ao ID Jovem. Então, acredito que todos irão adorar, logicamente, ter o ID Jovem, para ter acesso a eventos, cultura, teatro, cinema, poder viajar para outros estados. Então, isso é bastante interessante. Vamos lá, então. Em História, a gente viu aí falando sobre os bancos comunitários, né? O tipo de investimento que os bancos comunitários eles ocorrem, e além disso também a gente falou sobre as moedas sociais, as feiras de trocas. Então vamos lá. Aqui está falando, de acordo com o texto, que são os bancos comunitários. São os bancos, então, criados pela comunidade com o objetivo de desenvolver a economia local. Ele é feito por meio de empréstimos em reais ou moeda própria do banco, destinada à produção e ao consumo de moradores daquela comunidade. Então, é um banco que é criado na própria comunidade, tem intenção de ajudar a própria comunidade, tá certo? Então, como o banco comunitário, ele pode ajudar a desenvolver a comunidade. Então, o banco comunitário ele pode ser uma importante ferramenta para desenvolver a economia de uma comunidade, estimulando a produção e o consumo no local. Então, acesso a serviços como alimento, roupa, beleza. Então, são bancos que eles têm o objetivo daquela comunidade, ela ter o poder, ter o dinheiro em mão para consumir na própria comunidade. Então, aqui, ó, vamos lá. Qual é a alternativa que fala sobre as moedas sociais? É parte do sistema de equivalência que tem por base a moeda oficial no país, tá certo? E aqui, por último, tem falando, então, sobre a questão dos bancos comunitários, outra forma de desenvolver a economia solidária. Por que a PRO, então, colocou para vocês pesquisarem sobre as feiras de troca? A feira de troca daqui de Juazeiro do Norte, ela é uma feira que ela vai favorecer a própria comunidade ou a própria cidade. Por quê? Porque se eu sou morador daquele bairro, eu, então, vou ter acesso àquela feira de troca e eu vou trocar ou vender o meu produto por uma outra pessoa que vai estar me ajudando. Então, a feira de troca nada mais é do que uma forma que as pessoas da própria comunidade têm acesso a vender os seus produtos sem pagar imposto. Então, a feira de troca ela é bastante importante para desenvolver, para melhorar a própria comunidade, tá certo? Então, aqui, a feira de troca, ela funciona no bairro do João Cabral. Seu funcionamento, ela ocorre das 8 às 17, tem maior movimentação nos finais de semana. Tem diversos produtos que vendem no local, motocicleta,
produtos de limpeza, celular, de tudo vende na feira de troca daqui de Juazeiro do Norte. É uma feira bastante interessante, acredito que grande parte de vocês já conhece, porque fica basicamente em frente ao Lilinere. Então, é uma feira bastante importante para a cidade, porque ajuda aquelas pessoas que vendem naquela localidade ter uma renda, ter um dinheirinho a mais, tá certo? Ou, inclusive, viver apenas daquele trabalho. Então, é isso. Um beijo a todos. A gente volta a se ver, então, na segunda-feira. A gente vai iniciar nossas avaliações na segunda, tá certo? Beijo para vocês.